Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast da Paróquia Santa Edviges e os nossos convidados de hoje são a Tida e o João, que vai nos falar um pouco da sua história. Sejam bem-vindos, Tida e João. Eu sempre trabalhei e participei na paróquia. Nós começamos a participar na paróquia do Rosário, com um grupo de jovens. Participamos muito, depois a paróquia nossa passou a ser a Santa Edviges, participamos muito aqui, eu participo de ministro da Eucaristia, participo do grupo de música, a gente participa muito aqui na comunidade Santa Cruz. Essa intimidade com Deus, essa intimidade com a paróquia, com a igreja, ela veio muito da minha família, da minha mãe, porque a minha mãe participava muito de paróquia. E então ela trouxe esse exemplo com ela. E eu sempre participei, e eu sempre gostei de estar dentro da igreja. Eu conheci o João através de grupo de jovens. Ali começamos a namorar, casamos e se afastamos da igreja, por morar um pouco longe. Só que um certo momento, Jesus nos chamou de volta. Ele chamou, na nossa conversa, na minha intimidade com Ele estava nos chamando de volta para o encontro dele. E chamando de volta, a gente conseguiu voltar para morar mais perto aqui da paróquia. Aí voltando, a gente começou a caminhar de novo, devagarzinho, sempre as pessoas nos cobrando, queria mais algo mais grandioso para a gente, mas a gente queria começar de baixo mesmo, a gente não queria nada grandioso. E com o tempo, a gente foi crescendo espiritualmente, novamente, e foi assumindo mais coisas na paróquia, porque é isso que a gente precisava. Recebi o chamado do padre, recebi o chamado da minha sogra, recebi vários chamados, que vários eu recusei e vários aceitei. E hoje aceito tudo que eles me colocam, tudo que eles me convidam, eu procuro aceitar. Porque a parte de mãe eu já fiz. Criei meus filhos, casaram-se, agora eu tenho que viver pela igreja. Então, o que me convida, o que eu acho que o meu coração toca, é isso que eu tenho que fazer. Então, estou aqui para isso. E participo aqui da comunidade Santa Cruz há muitos anos e somos felizes aqui, da Paróquia Santa Cruz e da Igreja Santa Cruz e da Paróquia Santa Edviges. Mas nós também temos muitas alegrias, tivemos muitas alegrias na nossa vida, mas também como casal temos as nossas imperfeições e temos testemunho para contar para vocês. Eu gostaria de contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida. Há 2 anos atrás, em meio à pandemia, que eu acho que todo mundo passou essa questão da pandemia, nós tivemos muitas mortes, aconteceu um problema comigo. Eu já trabalhava na International Paper há 43 anos e chegou um momento de eu sair da fábrica. Então, eu saí da fábrica e eu comecei a ter eu fazia sempre exames de rotina com um médico urologista. E um belo dia eu cheguei para o médico, ele estava fazendo um exame e ele notou que tinha um problema. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou te dar nenhum exame, e eu gostaria muito que você procurasse um outro médico, que é um médico mais especialista da área, para ele cuidar de você. Eu peguei e falei para ele, mas doutor, o senhor acha que é algum problema mais sério? Ele pegou e falou, não, eu prefiro que você converse com ele. Aí eu saí do consultório, já saí com um monte de coisa na minha cabeça, sem saber o que tinha, que ele falou assim que ele achava que era um pólipo que eu tinha. Marquei a consulta com esse especialista. Esse especialista ele falou assim, eu nem vou pôr a mão em você, que eu quero que você faça um exame, uma colonoscopia. E já prescreveu lá para o médico que ia fazer a colonoscopia, para ele ficar ciente do que era para ele procurar, verificar o que estava acontecendo comigo.
E o médico que fez a colonoscopia, ele pegou e realmente encontrou um pólipo na região do intestino, no reto, no intestino reto. Fez a colonoscopia, retirou esse pólipo, mandou para fazer o exame, né? E deu que eu estava com câncer. E foi terrível, porque a hora que eu li que no exame que era câncer, eu fiquei super preocupado. Aí eu peguei os exames e levei para o médico pegou e falou assim, olha, você tem que pensar no seguinte, a gente vai ter opções de tratamento. Ou a gente opera, só que eu não aconselho operar, porque se eu fazer essa cirurgia eu vou ter que tirar muito de você e você vai ficar com problema pro resto da vida. Porque o meu intestino não ia funcionar mais normalmente. Ele me aconselhou a procurar tratamento, procurar uma pessoa, dois médicos, né, duas médicas, uma era a radioterapia e a outra a quimioterapia. E eu procurei essas médicas e elas falaram, mas como que nós vamos fazer um tratamento se o seu problema está no começo? Só que conversando com as médicas, tudo, elas acharam que a gente precisava fazer o tratamento, porque se não fizesse o tratamento, provavelmente eu teria essa doença para frente de novo e ela podia vir muito mais grave, porque o câncer era muito agressivo. E ele podia pegar alguma outra coisa e com isso com certeza eu ia ter mais problemas. Conversando com as médicas, eu peguei e falei, eu prefiro fazer o tratamento, correr o risco de fazer o tratamento, mas eu não ter a doença depois. Então nós partimos para o tratamento. Fazer radioterapia, foi feito 26 radioterapia e 10 quimioterapia. Então foi feito quimioterapia no começo e no final do tratamento. Então eu ia ficar praticamente um mês em tratamento, fazendo esse tratamento justamente para ver se eu conseguia não ter mais a doença, terminar com as células cancerígenas, né? E isso é muito triste quando você fica sabendo que você está com essa doença, porque essa doença ela é muito terrível, você não sabe qual vai ser a extensão dela. E era muito triste que eu ia no hospital, antes de começar a fazer o tratamento, tinha que fazer vários exames para ver a extensão que ia ser o tratamento, e chegava às vezes não tinha vaga para fazer, sei lá, uma tomografia, por exemplo. Não tinha vaga para fazer tomografia, chegava com a guia lá, a enfermeira batia o olho, falava assim, que era para a parte de quimioterapia ou radioterapia, sempre tinha lugar. Eu falava assim, mas como tem lugar? Você falou que não tem lugar, não tinha vaga. A enfermeira falando, mas para essas coisas a gente precisa ter vaga. Eu falei assim, puxa vida, então é muito mais sério do que eu estou pensando, né? Porque tudo onde ia tinha vaga naquela semana. Não tinha... Por mais que você perguntasse se tinha ou não vaga, falava não tinha, mas pessoa que chega com essa doença tem vaga para você fazer o exame. Isso aí me deixava triste demais. E eu peguei e falei assim, vamos fazer o tratamento. É melhor fazer o tratamento do que fazer uma cirurgia que vai ser muito mais grave, numa extensão muito grande. E o médico falou para mim, falou assim, você vai fazer o tratamento, mas você tem que pôr na sua cabeça que daqui a 8 meses ou daqui a um ano, por exemplo, se voltar a doença, eu vou operar você. Mas eu sempre tive fé, né? Eu sempre falei, não, eu vou fazer, não vai acontecer nada e né, vou lutar. Aí começamos a fazer o tratamento. No começo eu fiz as 5 quimioterapia e não foi uma quimioterapia muito forte, foi aquelas mais fracas, mas mesmo assim ela judia demais do corpo da gente. E a radioterapia, que a gente estava fazendo tratamento, eu comecei a ter muita dor, era muita dor, porque a parte que era onde tinha o câncer ficou em carne viva, porque queimava, né? E tinha a quimioterapia que jogava um monte de droga no corpo da gente. E isso foi me consumindo.
Era muita dor. Eu chegava para a médica e falava assim, doutor, eu tô com dor. Ela dava um remédio e passando pomada e aquela dor continuando. Teve um dia no tratamento que eu passei o final de semana chorando, de tanta dor. E fui na médica lá, ela pegou e falou assim, nós vamos ter que interromper o tratamento seu, João. Já está chegando quase no final. O senhor precisa aguentar. E prescrevia remédio para mim, né, para dor. Chegou a um ponto eu tomava remédio muito forte para dor, de 8 em 8 horas, e no meio dessas 8 horas eu tinha que tomar mais remédio para dor, para mim poder suportar a dor, que eu não aguentava de dor. E a gente rezava muito em casa, eu e a Tida. E eu rezava chorando. Eu chorava de dor, porque eu não tinha outra opção de extravasar minha dor, porque era dor demais. O que me acalmava muito nesse período era lembrar das palavras que o padre Anderson falava muito nas homilias dele, que eu participava das missas, e aquilo me confortava, eu lembrar as coisas que ele falava. Aquilo me confortava muito. E um belo dia, quando já estava no final do tratamento e a gente não sabia o que fazia acontecer aquela dor, eu calculava que era porque estava sendo muito agressivo o tratamento, né? E a dor vinha, eu acordava à noite assim, às vezes dormia no soninho meio rápido, e aquela dor vinha que eu não sabia o que eu fazia mais. Teve uma noite que eu fui deitar e eu tenho um crucifixo na cabeceira da minha cama. E eu olhei para a cruz. Eu falei para Deus. Falei, Deus, eu não estou aguentando hoje. Hoje eu não estou aguentando de dor. Me ajuda. Eu rezei, eu falei para Deus, me ajuda, porque eu não sei, eu não estou aguentando mais. Hoje está demais, e estava demais mesmo aquele dia. Aquele dia eu estava insuportável a dor. Eu acho que a Tida percebia, porque ela via que eu chorava quando eu estava para deitar. E aquele dia que eu conversei com ele, né, que eu pedi ajuda dele, porque eu não tinha mais onde recorrer em termos de remédio. E eu sempre pensei, Deus não dá uma cruz para a gente que a gente não consiga carregar. Então, se eu tinha que passar aquilo, eu tinha que carregar aquela cruz. E aquele dia só que eu falei, hoje eu não estou conseguindo. E essa noite eu tive uma experiência de Deus tão grande, mas tão grande, que eu não consigo explicar o que aconteceu no meu quarto, o que aconteceu do meu lado. Eu estava dormindo e aquele negócio transpassando, eu senti uma paz chegando em mim, uma paz tão grande, mas era uma paz tão grande que parecia que tinha mudado tudo assim, né? Eu falei assim, mas será que é sonho? E alguma coisa me acalmava. A mesma coisa de alguém estava me acariciando minha cabeça, falando para mim, tenha calma, tenha paciência, que isso vai passar. E aquele dia, aquela noite lá, a paz foi enorme no meu quarto, assim, mas enorme. Eu não tenho como explicar o que era aquilo. Eu até pensei que eu estava dormindo, mas eu acordei e eu senti aquela paz no quarto. Se aquela paz é no céu, a gente que é cristão, a gente tem que fazer de tudo para a gente alcançar aquilo, aquela paz. Eu estava tendo Deus do meu lado, ali dando força para mim, falando, acho que me acalmando, sabe? Porque eu deitei de um jeito que eu não gosto nem de falar, porque eu acho que eu estava com tanta dor que às vezes eu pensava assim, puxa vida, então por que Deus não me leva? Mas a gente não pode pensar assim, a gente que é católico, a gente que crê em Deus, a gente tem que pensar que a gente vai sempre lutar. E eu acho que Deus chegou naquele momento lá para me acalmar, para me ajudar
naquela dor, e o quarto mudou tudo. Assim, aquela coisa tão linda, era lindo. Eu não consigo falar em cor. É a mesma coisa de você estar num lugar branquinho, você não ouve nada, você só vê, você sente, mas é inexplicável. Deus é inexplicável. E aquele dia, a hora que eu acordei, que eu vi que o quarto estava daquele jeito, eu virei, eu comecei a chorar, eu não parava de chorar. Ela falou assim: o que aconteceu? Eu falei: você não sabe o que aconteceu? Deus tinha ido lá me visitar, me dar conforto, me ajudar. E eu acho que Deus não ajudou só eu, acho que iluminou a Tida também, porque a minha cabeça não funcionava direito, de tanta dor que eu tinha. Às vezes eu ficava meio transpassado, não conseguia raciocinar com as coisas. E depois daquela noite, nós levantamos cedo, assim, eu chorando, porque eu não conseguia. Tanto é que só de falar já me emociono, porque aquela paz lá não saiu de mim ainda até hoje. E eu acho que nunca vai sair. Aquele dia lá, eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu acho que eu vou ser sempre grato a Deus, porque foi uma bênção tão grande, uma graça tão grande na minha vida, na vida da minha família, que eu tenho que ser eternamente grato. Eu tenho sempre rezar para Deus, agradecendo pelo que ele fez para mim. Porque para mim foi um encontro com Ele. Ele veio ao meu encontro, Ele veio falar para mim assim: calma, eu senti aquela paz vindo assim, do meu lado. E a partir daquele dia, a minha dor foi melhorando. Naquele mesmo dia, depois que eu acordei, à tarde eu já não tinha a mesma dor que eu estava quando eu dormi. Eu peguei e falei assim: nossa, eu recebi uma graça enorme na minha vida. A partir daquele dia, as coisas foram melhorando com essa dor. Faço exames constantes para ver se a doença está voltando ou não. Até hoje a doença não voltou mais. O tratamento foi eficaz. Às vezes converso com a médica que me atende lá, ela fala que precisava ser feito o tratamento, que foi a decisão correta, mas eu acho que eu só tomei as decisões certas, nós tomamos a decisão certa, porque Deus estava orientando para o que a gente ia fazer. E naquele mesmo dia eu acordei, a hora que eu acordei, a minha esposa estava do meu lado, assim, com a mão levantada, rezando por mim. E eu senti uma paz muito grande. E também eu sentia que as orações que os amigos faziam para mim, sabe, Deus mostrava que tinha gente rezando por mim, que tinha gente rezando, pedindo para que Ele me ajudasse. Porque era muito forte, era uma coisa muito forte. Eu acho que só quem tem Deus no coração pode sentir essas graças que Ele põe na nossa vida. A gente nunca pode desistir de Deus. Deus manifesta para a gente em todo momento. Em todo momento Ele está. A gente tem que estar com o coração aberto. Às vezes pode vir problemas na nossa vida. A gente pode ter muitos problemas, mas Ele ajuda. Ele ampara a gente. Ele pega, Ele nos sustenta, para que a gente possa superar esses problemas, possa superar o que a gente pode encontrar de dificuldade na vida. Eu lembro bem do que o Padre Anderson também falou, que para ser santo, a gente precisa de 3 coisas na vida. Primeiro, ser feliz, amar e ter fé. Quando a gente tem todas essas 3 coisas, a gente pode tudo na vida. Deus nos dá tudo. A gente só precisa pegar e rezar, e pedir a Deus. E durante esse período de sofrimento que a gente teve, eu e a minha esposa, nós rezávamos todo dia o terço, pedindo a Deus para que Ele nos orientasse, pedindo a cura. Eu tenho que só agradecer. Eu, como companheira, passei por todos esses momentos com eles. Os meus filhos queriam ver o pai,
E eu pedia para eles não ir lá por causa da Covid, né? Porque eu tinha muito medo do João pegar Covid e ser pior para ele. Então eles iam na farmácia fazer Covid, o teste por conta, pagava o teste para poder ir lá ver o pai. Mãe, eu estou livre da Covid, então eu posso ir ver meu pai. Então eles fizeram o tempo todo, eles fizeram isso. Eles preferiam fazer o teste e ir lá, mas que eles queriam passar o carinho deles, o pai deles. Só a presença deles, porque 2 homens que eu tenho, eles não tinham muito o que falar. Eles chegavam lá, só ficavam olhando no pai deles, mas só a presença deles já dava força para nós. Eu muitas vezes, ele dormia, eu ajoelhava nos pés da minha cama para rezar para ele. Muitas vezes ele dormia, eu colocava minha mão na cabeça dele e pedia intercessão de Nossa Senhora para ele. Falava, eu não quero que a senhora cura do câncer dele, eu quero que a senhora tire a dor dele. Porque ele chorava muito, muito de dor. Mas eu sentia, sabe, não uma revolta, eu sentia uma coisa tão leve em mim que eu sabia que ele ia ser curado. Sabe? Eu falava para ele, tá sofrendo, chora, você tem esse direito de sentir essa dor, você chora, mas você vai ser curado. Você tem que pôr isso na sua cabeça que você vai estar curado. Nossa Senhora está entre a gente aqui. Então meu coração nunca ficou desesperado pela dor dele, sabe? Eu via ele chorar, às vezes eu escondia, engolia as minhas lágrimas. Eu chorava debaixo do chuveiro para ele não ver eu chorar. Eu podia, queria passar força para ele. Só isso que eu queria passar. Eu queria passar força para ele, mas o meu coração, a minha alma estava leve, porque alguma coisa que eu sentia que isso ia acabar, que nós não ia levar muito tempo. É isso que eu queria passar só. Porque a fé nossa foi muito forte, sabe? Eu achava que, eu sempre falava, a minha fé é muito fraca. Mas a gente só descobre que a gente tem fé mesmo nessa hora, sabe? Não é a hora da alegria, mas nessa hora da dor. É nessa hora de alguém da família que está passando por dificuldades, né? Então passamos juntos, meus filhos passou também de um jeito ou de outro, umas vezes por semana eles faziam exame para poder ver os pais dele, porque eles não contentavam vendo por áudios, eles tinham que ir lá ver como o pai deles estava. E passamos, nós 4 juntos, família rezando, família mandando mensagem, aí como é que ele está. Passamos e hoje estamos aqui. Com a graça de Deus. É impossível ser a mesma pessoa, né? É impossível. 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 Não tem como. Não tem como. A gente renasce, né? Renasce para uma nova vida mesmo em Jesus. A gente já vivia com Jesus, né? Mas com tudo isso é impossível ser a mesma pessoa. Ser a mesma pessoa, né? Sabe? É impossível. Deus é maravilhoso, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por esse testemunho. Desculpa as lágrimas, mas é impossível, né, a gente ver um testemunho desse e não sentir, né? E que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. E muito obrigado por vocês terem aceitado falar um pouco da história de vocês e desse momento que foi vitória, né? Foi só vitória, que é isso que Deus nos dá, a vitória. Foi uma vitória e uma graça enorme que Deus colocou na nossa vida. Eu sempre achei assim, sabe? Eu sempre colocava assim para Deus e falava, eu agradecia todos os dias, todas as horas deles, porque nunca na minha vida eu tive pobreza, assim, com família, com filhos, com nada.
E de repente veio essa bomba para nós. Eu falei assim, Jesus, Senhor, você está me testando? Você está me querendo me testar para ver se eu vou cair? Só que o Senhor não vai me ver cair, não. Amém. O Senhor não vai me ver cair. O João pode cair de dor, a fé dele pode cair um pouco, mas o Senhor não vai me ver cair. Eu vou ficar de pé aqui para poder, nas minhas orações, e ajudar nele no que puder. E foi isso que aconteceu. Amém. 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 Obrigada. Que Deus abençoe vocês. E a todos, até uma próxima vez com o nosso podcast. Obrigada.